Ok, obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Graziella e pelo Hudson, né, para poder participar aí desse evento, que é muito importante, né? Até justifico a minha ausência aí presencialmente, eu gostaria, mas infelizmente, em função das atividades aqui universitárias, né, me impediram de estar aí presente, né? Então, nós agendamos, né, de fazer essa apresentação virtual, né, com o objetivo de mostrar um pouquinho os resultados, né, ainda são muito preliminares, né, os resultados aqui da nossa mesorregião, que é de Ponta Grossa, né, dos Campos Gerais, em função das diferentes escalas, né, que nós estamos trabalhando. Então, mais uma vez, enfatizar aí, agradecer o convite, para mim é uma honra aí poder participar e cumprimentar aí a todos os presentes, né, aí os que estão virtualmente também, né, aqui assistindo, mais uma vez aí, né, cumprimentando todos os presentes. E então aqui a apresentação, né, já dando início, né, nós vamos abordar um pouquinho o que nós temos aqui de resultados, né, dos processos hidrossedimentológicos nos Campos Gerais do Paraná, que é uma pesquisa em diferentes escalas, né, esse é um tema, né, a Graziella tinha entrado em contato comigo, né, para dar um pouquinho de ênfase nas parcelas de Wischimeyer, né, mas também mostrar um pouquinho as outras escalas, né, então vou professor Fabrício aqui, sou do Departamento de Ciência do Solo e Engenharia Agrícola. Então, voltando aqui, né, o título da apresentação, né, são processos hidrossedimentológicos nos Campos Gerais do Paraná, pesquisa em diferentes escalas, tá? Então, eu vou apresentar e a colaboração na montagem da apresentação com as informações, né, a professora doutora Neide Fabiola Balarezo Giarola, que é coordenadora regional aqui do NAP ProSolo, né, que era a antiga rede de agropesquisa, professor doutor Eduardo Augusto Agnelos Barbosa, também da UEPG, né? O professor doutor Everton Fernando Melo, e que é pós-doutorando também, aqui com nós, e as pós-doutorandas Ariane Lentice de Paula e a Regiane Becker, tá? Então, esses são os colaboradores da apresentação de hoje. Então, seguindo aqui na nossa evolução, né? Nós passamos atualmente por problemas assim, uns desafios muito grandes na agricultura, em função de alguns aspectos, né? Além dos problemas relacionados ao uso e manejo inadequado dos solos, né? Problemas relacionados, por exemplo, à falta de diversificação de culturas, né? Compactação dos solos agrícolas, né? Mas nós também enfrentamos um novo desafio que é como intensificar a produção, né? Porque é preciso, né, é preciso aumentar a produção, mas de forma sustentável, né? Isso é um desafio muito grande e frente ainda às mudanças climáticas que nós estamos passando no momento atual, né? Da história e da humanidade. Então, os extremos, eles vêm cada vez aumentando, né? Então, chuvas muito intensas ou falta de chuva, no caso, a escassez hídrica, né? Então, como manejar, né? Como exercer uma agricultura de forma sustentável com base em todos esses desafios para os próximos anos, né? E não só aqui na região, mas né, no sul do Brasil como um todo, né, nós estamos observando a retomada desses processos erosivos, né, não que eles tinham sido esgotados, né, mas eles estão se intensificando e isso é bem notório, né? Eu pude acompanhar um pouquinho ontem a parte do professor Bertol, né, a apresentação, né, e foi bastante comentado um pouquinho com relação a isso, né? Então, o objetivo das pesquisas, né, principalmente ali a criação da rede, é como manejar o solo e água de forma adequada, né, nas áreas cultivadas aqui no estado do Paraná. Então, essa é uma pergunta que a pesquisa está para tentar, né, trazer algumas respostas com base nesses desafios. Aqui foi na reunião paranaense de ciência do solo em maio de 2019, né, então ali tem o Gustavo Merten, o Eliseu, participava da rede de agropesquisa. Então, nós estávamos reunidos aqui
na região paranaense foi uma semana bastante chuvosa, né? E essa data aí nós visitamos, inclusive, a fazenda escola aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, essa é uma imagem, né, dos processos erosivos que aconteceram devido a chuvas que foram se acumulando durante a semana, mas mais especificamente esse evento passou aí de 76 milímetros no dia 28 de maio. Então, nós fizemos uma visita, né, eu, a professora Neide, o professor Eduardo, em conjunto com o Gustavo Merten, né? E o Merten comentou, né, que ele fazia muito tempo que ele não via um processo erosivo tão grande quanto a gente observou nessas áreas, né? Assim, teve um período, né, que eu vou comentar na sequência, onde nós tivemos escassez de chuvas e o ano passado nós tivemos alguns eventos significativos, mas não chegou nem perto do que aconteceu aí em maio de 2019. E como a rede ainda estava sendo implantada, a rede de agropesquisa, nós não tínhamos ainda as parcelas, né, para avaliar esses eventos aí que ocorreram em maio de 2019. Então, fica aí registrado, né, essa imagem do que aconteceu há poucos anos atrás, né? Bom, com a criação da rede paranaense de agropesquisa e formação aplicada, né, então foram estabelecidos aí 7 locais distintos no estado, né, onde foram estabelecidos aí 2 escalas, né, obrigatórias de estudo, que seria uma escala de encosta, as encostas lá, as megaparcelas, né, que o pessoal comenta, e uma escala um pouquinho maior, né, uma escala de microbacia hidrográfica. Então, nesses locais, né, Ponta Grossa, Guarapuava, Dois Vizinhos, Toledo, Cambé, Castelo Branco e Cianorte, né, existem essas 2 escalas de estudo, né? Então vejam que a rede de agropesquisa, ela, de certa maneira, ela contempla aí uma gama, né, uma variabilidade grande aí de locais, né, vai desde solo, clima, é, manejo representativo da região para poder avaliar o comportamento, né, da questão hidrossedimentológica das áreas manejadas para a agricultura. Na mesorregião 2 aqui, que contempla os Uhum. Campos Gerais, nós temos atualmente aproximadamente 65 integrantes no projeto. Então, vejam que é um trabalho grande, né, no caso de profissionais, para poder atuar aí nas coletas dos dados, já que nós trabalhamos aqui com 3 escalas. Então, aqui uma estimativa, né, nós temos em torno de 15 professores e pesquisadores que contribuem aqui na Mesorregião 2, em torno de 40 alunos, vão desde alunos de iniciação científica, né, até alunos de pós-graduação, e os técnicos de apoio, que estão sendo recontratados agora, né, porque a rede de agropesquisa ela se encerrou em julho, né, e agora foi criado aí o NAP ProSolo para continuidade de trabalhos. Tá? Então, só uma contextualização um pouquinho aqui sobre os trabalhos, né? Então, aqui, né, enquanto rede paranaense de agropesquisa, nós tínhamos um projeto maior, né, coordenado pela professora Neide, que era monitoramento hidrossedimentológico em microbacia encosta no Alto Tibagi. E, além disso, tinham alguns projetos, né, ou subprojetos, vamos dizer assim, né, no qual eram avaliados também a parte de microbiologia do solo, em plantio direto, perdas de solo, água e nutrientes com dejeto líquido, né, em participação com a professora Nerilde, lá de Curitiba, experimento com rotação de culturas desenvolvido pelo IDR com a lutécia, aí a parte de geoprocessamento no diagnóstico da erosão e essa parte de perdas de solo, água e nutrientes com uso de simuladores de chuva. Então aqui seriam os projetos menores, né, dentro aqui desse projetão, né, que nós desenvolvemos ao longo desse tempo aí da rede de agropesquisa, né? Com a criação do MAP ProSolo, né, boa parte desses projetos ainda estão sendo continuados, tá? Bom, então aqui os objetivos, basicamente, é entender o processo de transformação da chuva em escoamento superficial, produção de sedimentos
e transporte de solutos em três escalas, né? Seria a escala de bacia, ou microbacia hidrográfica, uma escala de encostas e as parcelas experimentais, que a gente carinhosamente chama de microparcelas experimentais aqui, né? Embora a gente saiba que não são microparcelas, né? Elas são parcelas, como a Graziella comenta, né? As parcelas de Schmeier, né? Parcelas padrão da USL para simuladores de chuva com braços rotativos. Então, a gente optou por inserir mais essas parcelas para ter essa gama de escalas, porque um dos objetivos é a gente tentar ver se tem alguma correlação, né? Se dá para fazer correlação entre os dados, né? Nas diferentes escalas. E como as parcelas de Wishmaer, elas são parcelas também importantes, geram dados, muitas vezes de mais fácil obtenção, né? E a gente controlar um pouquinho melhor as variáveis, né? Então a gente optou por utilizar também essas parcelas aqui em Ponta Grossa. Tá? Bom, além disso, nós também objetivamos aqui quantificar as descargas líquidas e sólidas das áreas de estudo, né, associadas ao uso, manejo, cobertura vegetal e avaliar também atributos do solo, né, tentar correlacionar. Também um dos objetivos é avaliar a eficiência desses terraços, né, no controle das perdas de água e solo em encostas cultivadas em plantio direto, avaliar a qualidade da água e do escoamento superficial, né, em encosta e microbacia hidrográfica. E um dos objetivos que são muito importantes, né, que às vezes o pessoal não, né, a gente tem que dar ênfase para isso, é formar mão de obra qualificada, né, em conservação do solo e da água, né, mão de obra qualificada para realizar o monitoramento dos impactos do uso e manejo sobre as perdas de água, sedimentos e solutos em diferentes sistemas de manejo. Então, nesse tempo, né, muitas pessoas, né, já passaram aqui no projeto e realmente, né, a gente observa essa evolução com relação à questão da formação de mão de obra, desde a parte técnica, né, mas a parte de pós-graduação, né, graduação em conservação do solo e da água, né, já que é uma área assim que poucas pessoas atuam. Tá? Bom, com relação às áreas de estudo, né, também para fazer uma contextualização, vejam que as três escalas elas estão de certa maneira próximas. Aqui em linha em laranja nós temos a área da fazenda escola da Universidade Estadual de Ponta Grossa e aqui tem uma rodovia que vai para a região de Itaiacoca e de um lado da fazenda o pessoal chama de área comercial da fazenda, onde é cultivado igual um padrão de produtor mesmo, né? Eles produzem grãos para comercialização, né, para as cooperativas ou até mesmo para o restaurante universitário. Então aqui é uma área comercial, né? Embora tenha também alguns experimentos privados. E do outro lado aqui da rodovia é uma área mais experimental, tá? Então aqui nas nossas escalas nós temos aqui em azul a microbacia hidrográfica, né, representada por esses divisores aqui. Nesse caso, a metade dessa área pertence à fazenda escola, a outra metade aqui é um produtor privado, produtor rural, né? E aqui nós temos o rio, né, na qual é feito o monitoramento. Alguns metros, em torno de 500 metros, um pouquinho mais, né, aqui no sentido, nesse sentido, nós temos as megaparcelas experimentais instaladas, né? E aqui mais adiante, nós temos, em azul aqui, nós temos a área onde foram instaladas as microparcelas experimentais, né? Claro, tem um pouquinho de variação ali na textura dos solos, né? Mas ela não é tão grande assim, né? A gente tentou encontrar os locais onde era possível também instalar, né? Essas parcelas, tanto as megaparcelas quanto as microparcelas, em função da disponibilidade, mas também tinha alguns critérios, né, técnicos para conseguir instalar essas megaparcelas conforme o edital. Então, aqui era o único local na fazenda escola onde a gente conseguia instalar essas megaparcelas. Ficaram próximos da microbacia, né? E as parcelas Wichimeira, que elas ficaram um pouquinho mais distantes.
Então, aqui uma imagem das megaparcelas experimentais, né, na encosta, que é a escala de encosta, que a gente chama. Então, as parcelas, a área média delas é em 1,54 hectares. Aqui à esquerda nós temos a mega parcela com os terraços. A área dela é um pouquinho maior, né, do que a sem terraço, que está aqui à direita. Né? Elas foram instaladas para tentar encontrar características muito parecidas, né, de solo, declividade, fluxos hídricos. E aqui vocês observam nessa a imagem, né, nós temos os terraços instalados, nós temos 6 terraços que foram instalados. Aqui nós temos os divisores que foram construídos também com camalhão de terra. São os divisores de água, justamente para simular uma pequena bacia hidrográfica, né, forçando esses divisores de água. E aqui no final nós temos o ponto de monitoramento aqui, né, do escoamento. Esses terraços, às vezes o pessoal também pergunta como que eles foram dimensionados, né? Então, nós utilizamos critérios disponíveis na literatura para fazer o dimensionamento dos traços, né? Então, a gente contrastou, comparou diferentes metodologias. Nós utilizamos, por exemplo, o método do Lombardi Neto, 1994, que usa um critério de perda de solo, né? Ele calcula espaçamento vertical. Também utilizamos o método do Prussk, lá do balanço hídrico, formando os dados de infiltração básica de água no solo, né, chuva de projeto, né, pensando no critério hidrológico da capacidade dos canais. E também comparamos com o método chamado tradicional, né, na qual a gente pega uma chuva de projeto e multiplica por um coeficiente de escoamento tabelado, né? Para nossa sorte, né, para não dificultar muito, todos os critérios eles geraram espaçamentos muito parecidos. Então, para nós foi fácil, né, adotar esse espaçamento, que ele ficou em torno aí de 30 metros. Claro, variava um pouquinho de acordo com a declividade ali dos terços, né, condições de solo, mas ele ficou próximo aí a 30 metros, os espaçamentos maiores, 30, 33 metros, e os menores em torno de 25 metros, o espaçamento horizontal entre os terraços. Né? Então, ali, entre os critérios, dava uma diferença de 2 metros, 3 metros de espaçamento horizontal entre eles. Tá? Então, a gente usou esses critérios. Tá? Em função da declividade e do implemento disponível, né, na fazenda escola, que era um arado bem antigo, né, que era o que era possível lá para nós construirmos os terraços, nós construímos terraços com uma seção inicial de aproximadamente 1 metro quadrado, ou seja, ele consegue armazenar 1 metro cúbico de água, de escoamento, no caso, né, para cada metro de comprimento do canal de terraço, né? Então a gente usou foram critérios conjuntos de solo e o hidrológico para chegar, né, nesse espaçamento, tá? Então são terraços de infiltração, né, terraços de absorção. Aqui nós temos as parcelas experimentais para a chuva simulada, né? Nós temos aqui, foi a área que foi disponibilizada pela universidade para nós, né? São talhões experimentais, onde foi possível alocar 12 parcelas, né? Às vezes o pessoal também pergunta por que que uma está mais tortinha que a outra aqui, né? É porque, na verdade, cada par de parcela ela é alocada com base nas curvas de nível do terreno, justamente para exatamente ter o fluxo no sentido aqui, né, da pendente, não ter nenhuma inclinação lateral. Então, como a área tinha uma meio a curva de nível, né? Ela não era, se não era paralelo ali ao declive, ao contrário, no caso, ao declive principal, as parcelas elas ficaram alocadas meio desta forma, né? Então aqui são as parcelas experimentais. Bom, antes de entrar na parte dos dados em si, né? É muito importante a gente destacar essa questão dos parâmetros climáticos que ocorreram durante o período, né? Então, a Rede Paranaense de Agropesquisa ela foi criada em 2017, mas até conseguir escolher a área adequada, fazer a compra dos equipamentos, dos materiais para a construção, né, nós conseguimos implantar
a partir de 2019, começo de 2020, boa parte do experimento. Então, se for pensar, nós temos avaliações a partir de 2020, né? E do rio, da microbacia, demorou um pouco mais. Nós começamos a avaliar praticamente ali entre mais ou menos em 2022, 2023. Então, nós temos menos tempo de avaliação da microbacia, tá? Bom, isso aqui explica muita coisa. Isso aqui é o índice ninho de oscilação, que mostra aqui a oscilação da temperatura superficial das águas do Pacífico, né, para classificar se é um período neutro, se é um período de laninha ou é o ninho. 0,5 seria para cima ou para baixo, né, positivo ou negativo seria o limite entre o neutro, ou vou ter no caso é o ninho ou laninha, né? Então vejam que 2020, que foi desde a época que foi implantado o experimento até 2022, nós praticamente saímos de um período neutro e entramos para um período de laninha. E nós sabemos que aqui na região sul do Brasil, nessa época, né, nesse tipo, né, de padrão, laninha, as chuvas elas são muito, mas muito abaixo da média. Foi o que aconteceu com nós aqui, né? Nós tivemos chuvas abaixo da média e muito período sem chuva, tá? Então, vejam que, se for observar aqui, nós tivemos a partir de 2023 o El Ninho, com chuvas acima da média. E foi esse período, principalmente aqui a partir de setembro, outubro, aqui que ocorreram eventos um pouquinho mais intensos, né? Sendo que aqui, no caso, a temperatura média acima, né, do Oceano Pacífico passou em 1,5 graus, né? Então vejam que isso explica muita coisa e por isso, já comentando, por que que nós ainda temos um banco de dados muito pequeno para utilizar, né, para dimensionamento, por exemplo, de obras ou para modelagem. Nós temos poucas informações, porque 3 anos, praticamente, nós trabalhamos no vermelho, né? Então, isso é importante destacar aqui. Aqui é um levantamento das precipitações máximas diárias mensais ocorridas em Ponta Grossa entre 97 e 2022, há praticamente 25 anos, né? Quase 25 anos. E vejam aqui que nós tivemos, dentro desse período de próximo a 25 anos, 4 chuvas diárias, né, que a gente chama de chuva de um dia, que ultrapassou aí 120 milímetros. E, por exemplo, chuvas aqui que ultrapassaram a casa aqui dos 70, 80 milímetros, também dá para contar nos dedos. Então, vejam que a gente precisa de muito tempo de avaliação para conseguir pegar esses eventos maiores, né? E nós passamos por 3 anos de laninha, tá? Então, e o que nos interessa, principalmente para a modelagem, né, são os eventos extremos, porque esses que vão nos fornecer os melhores parâmetros para fazer as comparações, né, para ter esse banco de dados. Então, nós não temos ainda esses eventos maiores aqui, né? O ano passado, em algumas mesorregiões, o pessoal ainda conseguiu pegar valores mais extremos, mas aqui, Ponta Grossa, a gente não teve aquela chuva, né? A gente está esperando uma chuva maior, né? Um evento mais extremo, porque a região aqui do Ponta Grossa, que ela é considerada a região centro-oriental, ela é meio que o interior aqui do Paraná. Muitas vezes, quando entram essas massas, a gente acompanha muito no radar, né? Elas vão enfraquecendo quando chega aqui em Ponta Grossa, né? Então a gente não conseguiu ainda pegar um evento assim que a gente possa dizer, ó, esse evento ele foi extremo, tá? Aqui são dados das chuvas diárias que ocorreram em 2023. Então, aqui estão os dias, né? Dia 1 até o dia 31 e os meses aqui de janeiro até dezembro. 2023 é porque foi o ano que realmente é onde tiveram maior quantidade de chuvas. E aqui destacados em vermelho são os eventos aonde foi gerado escoamento na encosta, no caso, na mega parcela sem o terraço. Tá? Nós tivemos aqui praticamente 16 eventos, mas desses 16, nós tivemos ali 2, 3 eventos que foram um pouquinho mais significativos. Os demais foram eventos que gerou muito baixo,
escoamento, né? E nas parcelas com os terraços, esse número de escoamentos ele foi bastante reduzido em comparação aos sem terraços. Nós tivemos 6 eventos até agora com geração de escoamento e também a boa parte desses 6 foi muito baixo. Então vamos lá, no estudo em microbacia hidrográfica aqui, né, começando da escala, vamos dizer assim, maior, né, a escala real maior, né, nós temos aqui a microbacia, que ela tem uma área aproximada de 74 hectares, e aqui marcados são os pontos que são feitas as amostragens aqui de tempos em tempos para avaliar atributos do solo, atributos físicos, né, hidrológicos e também químicos, né? E nós temos o ponto de monitoramento aqui instalado. E essa bacia, ela é caracterizada por aproximadamente 2/3 dela, né? Ela é ocupada com uso agrícola, né? Outro 1/3 é distribuído entre as áreas aqui, ou de florestamento, ou áreas de APP, né? Mas também tem uma parte de estradas, né? E uma parte aqui de benfeitorias, né? Então, ela é predominantemente agrícola, ela tem uma variabilidade relativamente alta, né, com relação assim a declividades, a tipos de solo, tá? Então aqui a gente encontra desde latossolos até cambissolos, neossolos litólicos, tem uma coisa de organossolo também, tem essa variabilidade e esse também é um desafio, né, quando a gente trabalha nessa escala de microbacia e tentar comparar com as outras escalas, né? Que as outras escalas elas são mais uniformes, são mais homogêneas de solo, né? De declividade, de uso, e a dificuldade realmente vai ser essa, né? Como que a gente vai comparar, extrapolar se a gente tem uma variabilidade maior na microbacia? Aqui nós temos uma imagem do professor Gustavo Merten, né, fazendo um treinamento aqui no ponto de monitoramento, foi instalado uma calha-pacho, está aqui a professora Neide observando cuidadosamente, né? a, essa parte da amostragem. Bom, que nem eu comentei anteriormente, nós tivemos a microbacia, o experimento ele foi iniciado um pouquinho mais tarde. E aqui nós temos um evento, eu trouxe só um evento porque esse foi um dos mais representativos que ocorreram até agora na microbacia. Quem está mais à frente aqui dessa parte é o professor Eduardo Agnelos, ele tem alguns orientados que trabalham aqui, né? Então ele que elaborou aqui essa parte dos hidrogramas, do hietograma da chuva, né? Do hidrograma de escoamento. Então, aqui nós temos o hidrograma do escoamento, né? Foi feito a divisão entre o escoamento direto né, e o que não é o superficial direto. E aqui são alguns dados, né, as informações preliminares que nós temos. Então, nós tivemos aqui nesse evento uma prestação de quase 34 milímetros, né, uma intensidade média de 50 milímetros por hora, uma intensidade máxima, olha só a intensidade máxima que é avaliada a cada 10 minutos, né, de 115 milímetros por hora, que é uma intensidade alta, né? O I30 dessa chuva passou de 60 milímetros por hora. Aqui nós temos os dados de vazão de pico, que é o valor, um dos valores mais altos aqui, né? 2.536 litros por segundo. Aqui é o time lag lá, que são os parâmetros derivados com base no hidrograma, né? 35 minutos. O tempo de concentração, né? Tanto dessa chuva quanto dos demais eventos, né? Aqui para a bacia está próximo aí de 35, 40 minutos. E a partir dos dados lá do escoamento direto, né? E da precipitação é feito um caminho inverso, né? No caso, a curva número aqui, já corrigida para a condição normal, que a gente chama de AMC2, próximo da capacidade de campo, uma curva número de 65 para essa bacia, e esse evento resultou num coeficiente de escoamento de 0,18, né? Ou 18%. Então, um dos coeficientes mais altos aqui que a gente já observou na microbacia hidrográfica. É importante ter esses valores e montar esse banco de dados para modelagem e também comparar esses valores, né, com as outras escalas para ver como que se comporta isso. Será que é maior? Será que é menor, né? Então, esses parâmetros, eles são importantes, tá? Aqui
uma imagem do processo erosivo que aconteceu em uma parte lá da bacia hidrográfica, da microbacia. Como comentei com vocês, tem variação de solo, de relevo, né? Então aqui uma parte, aqui praticamente nós temos um neossolo, né? E ocorreu as chuvas elas até não foram tão intensas, tão altas como em outras mesorregiões, mas pelo fato de toda a água que infiltrou, ela é via subsuperfície, ela acaba sendo direcionada horizontalmente, já que aqui tem o afloramento, né? Acabou esse escoamento, essa água que infiltrou, ela acabou aflorando aqui por alguns dias, né? Nessa parte final aqui da rampa e ficou escoando e foi aumentando cada vez mais aqui a, suco de erosão, né? Por causa desse afloramento na época de chuva. Então vejam que nós temos alguns problemas aí na bacia, na microbacia, né? Bom, já no estudo em escala de encosta, que é as megaparcelas, né, que tem aproximadamente 1,5 hectares, basicamente nós não temos repetição, né? Nós temos duas megaparcelas. Uma megaparcela é feito o cultivo de grãos em plantio direto, com os terraços em nível, né? Então, nesse caso de práticas mecânicas, o que que teria nessa mega parcela? É o terraceamento, né, associado ao cultivo em nível, o cultivo em contorno, porque durante as operações, né, segue-se os terraços, tá? Então, nós temos o terraceamento mais o cultivo em contorno. Já na mega parcela B, é o cultivo de grãos em plantio direto sem os terraços, tá? Nesse caso, a área selecionada ela segue o padrão da fazenda, né? A fazenda lá produz os grãos para comercializar e a gente só monitora a área, né? A gente segue o padrão deles. Então, o que que eles fazem nessa área? Geralmente eles desenvolvem uma diversificação aqui até de culturas, né? Então vejam aqui desde do início do experimento, né? Entrou com aveia, milho, aveia, soja, trigo, milho, aveia, soja, trigo, soja, e agora está com o trigo aqui nessa parte, tá? O pessoal está avaliando agora, inclusive, a produtividade do trigo, tá? Então tem essa diversificação. E com relação às práticas mecânicas, né? Não existe, não é feito o cultivo em contorno, mas aqui o pessoal tem um certo cuidado em não fazer morro abaixo. Então, pelo menos a semeadura e quando é necessário fazer algum preparo nas áreas, é feito contrário ao declive principal, tá? Então, não é exatamente seguindo as curvas de nível do terreno, tá? Mas muitas vezes a colheita, né, os tratos fitossanitários, eles são feitos no sentido morro acima, morro abaixo, né? Mas a semeadura e quando é feito o preparo na fazenda escola, o pessoal faz, né, contrário ao sentido do declive principal. Na instalação das megaparcelas, como ela tem aproximadamente 230 metros de comprimento de rampa, né, é, a área selecionada, a única área da fazenda escola, ela tinha uma variação de glebas dentro dessa própria área. Então a gente teve que sistematizar essa área no início, né, a gente teve que sistematizar com correção da acidez, com aplicação de calcário dolomítico. A gente entrou-se com plantas de cobertura com aveia preta e foi feita uma escarificação do solo justamente para uniformizar a área, porque existiam diferenças, né, nas glebas, tinha uma área um pouco mais compactada que outra, então a gente sistematizou para uniformizar essas mega parcelas, né? E foi interessante, porque a gente também consegue avaliar temporalmente esse efeito, né? Dessa intervenção mecânica, que é muito comum aqui na região, né? O pessoal faz escarificação esporádica, né? A cada 3 anos, mais ou menos, né? Para tentar corrigir alguns problemas relacionados à compactação do solo. Bom, aqui nós temos a mega, né? Eu já tinha mostrado esse mesmo slide anteriormente, nós temos o ponto de monitoramento, os 6 terraços instalados. Aqui é a seção de monitoramento.
né, onde nós temos uma calha do tipo H, que tem uma capacidade de medição de 500 litros por segundo de vazão, né? Então, para escolher essa calha, foi utilizado o método racional, né? Que o professor Bertol deve ter comentado ontem, né, com vocês, e a gente estimou com base na chuva crítica lá, na intensidade, no tempo lá de concentração, né, a área da bacia e os valores de coeficiente de escoamento tabelados, mas tabelas americanas, né, da USDA, do Serviço lá de Conservação lá do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Então essas calhas foram dimensionadas com base nisso, 500 litros por segundo. Tá? Então aqui tem a seção de monitoramento, pessoal, toda vez que tem eventos de chuva, com risco de geração de escoamento, fica acompanhando o radar, previsão. O pessoal vem aqui, né? Depende se é de dia, se é de noite, se é final de semana, se é véspera de Natal, se é Ano Novo. Tem sempre uma equipe aqui disponível para fazer esse monitoramento presencial. Tá? Então é bastante trabalhoso. E aqui nós temos também o resultado, o maior resultado que a gente obteve, né, nas mega parcelas, que foi a chuva do dia 30 de outubro de 2023, tá? Onde já tinha ocorrido chuvas acumuladas bastante, mais de cento e pouquinhos milímetros nos 5 dias anteriores, então estava uma condição do solo úmido, e vejam que com uma precipitação não muito alta, né, de 38,8 milímetros, foi aonde a gente observou o maior escoamento gerado nas megaparcelas, no dia 30 de outubro de 2023. Então aqui nós temos o hietograma da chuva, né, separada, de tempo em tempo. Aqui nós temos o escoamento, a vazão na megaparcela sem o terraço, em azul, e em vermelho, a da megaparcela com terraço. Vejam aqui que nós tivemos dois picos, basicamente, de chuva e a resposta foi muito rápida das mega parcelas, gerando dois picos, dois sinos, que a gente chama, né? Que geralmente é o comportamento do hidrograma quando a gente se trabalha com chuvas naturais, né? Com os valores, que é um pouquinho diferente do hidrograma quando a gente trabalha com simuladores de chuva, tá? Mas vejam que a resposta ela é muito rápida, né? O que gera aqui um cuidado adicional aqui, né? O solo já estava úmido, né? Nós tivemos esses picos aqui, ó, 10 milímetros, nesse caso em 5 minutos, né? Então nós tivemos aí então aqui a precipitação 38,8 milímetros, a precipitação acumulada nos 5 dias anteriores passou de 150 milímetros, o I30 da chuva foi de 61 milímetros por hora, a intensidade média foi de 41 milímetros por hora, então foi uma chuva relativamente curta, né? Não deu 1 hora de chuva. E aqui são os dados que nós temos. Volume total de escoamento, vejam a parcela sem terraço, 78 metros cúbicos por hectare, né, arredondando aqui. A com terraço 12, que dá uma diferença grande, né? O coeficiente de escoamento, 12,7% na sem terraço e 2,4% na com terraço, né? Se a gente for pensando nas escalas, né, comparando aquele evento que ocorreu lá na microbacia, o coeficiente de escoamento foi 13%, tá? Aqui nós chegamos próximo dos 13 também nesse evento, na sem terraço. A vazão de pico, praticamente 80 litros por segundo, tá? Tá aqui o vazão de pico maior do evento, quase 80, versus os 15,4 aqui na com terraços. A curva número ajustada para a condição AMC2, ou seja, que a condição considera o solo próximo ali da capacidade de campo, 60, lá para o modelo da curva número, e 61, arredondando aqui os valores, né, e 48 aqui para com terraço. Nós tivemos um efeito aí do terraceamento. Perdas de solo desse evento, 125 quilos, aqui é a perda bruta, né, que a gente chama de produção de sedimentos, versus 10 quilos com terraço. E a concentração média de sedimentos ela foi reduzida aqui
né, praticamente pela metade, né, na Conterraços. Então dá para ver aqui a amplitude, né, a diferença entre o volume escoado, né, a vazão de pico, né, no caso aqui praticamente, né, fazendo um cálculo de cabeça aqui, né, em torno de 7 vezes o volume de escoamento foi maior e a vazão de pico aqui 4 a 5 vezes, né, maior na sem terraço. Um detalhe importante, esse escoamento que ocorre na com terraço, ele ocorre relativamente a essa última área aqui, né, de contribuição, porque nós não temos um terraço aqui, né? Então, dificilmente o pessoal faz isso no campo, né? Mas, por exemplo, se tivesse um terraço aqui, a gente poderia controlar todo o escoamento no caso desse evento, a não ser que os terraços se transbordassem, né? Então, basicamente, esse escoamento, né, ele representa o que ocorre entre os terraços, né? Então, a gente consegue avaliar o efeito entre os terraços, né, aqui nessa parte. Tá? Bom, aqui foi um evento que gerou escoamento, foi noturno, né? Vejam aqui, ele não foi dos mais intensos, mas vejam que tem a concentração aqui de sedimentos pela turbidez visual, né? Ela tem uma imagem, né? Esse foi um dos eventos que gerou maior escoamento, mas ele foi inferior àquele que eu mostrei para vocês. Tá? Então tem a calha que é lá na ponta e tem essa câmera de amortecimento aí para o escoamento ele se ficar chegar de forma mais uniforme lá na calha, né, para ser possível mensurar. Né? Aqui as coletas da vidraria, que é feita de tempo em tempo, e vejam que ocorreu numa chuva de volume, altura, né, relativamente baixa, porque o solo estava numa condição de umidade alta, né? Outra informação importante que nós avaliamos é a questão dos terraços, da seção dos canais dos terraços. Porque uma coisa muito importante que tem que ser levado lá na parte de dimensionamento é a vida útil dos terraços, né? Como que eles se comportam após serem construídos. E aqui o nosso o solo das megaparcelas ele tem uma quantidade relativamente alta de areia, né? Então, do ponto de vista de mecanização, ele é macio, né? O pessoal chama, né, para trabalhar, para mecanizar, porque ele oferece tração, mas em contrapartida, ele não oferece muita boa estrutura para os terraços ficarem estáveis, né? Então, aqui nós avaliamos aqui durante um ano, 570 dias, que foi onde ocorreu a maior redução desses canais, existia uma altura aqui aproximadamente média entre eles de 40 centímetros, e em 570 dias ele baixou para 25 centímetros a altura dos terraços, que é a altura entre o fundo do canal e o topo aqui do dique. E a seção dos terraços ela foi reduzida em aproximadamente 50% nesse período, um ano e meio. Né? Então, imagine, a gente faz um dimensionamento lá, pensando no período de retorno da chuva, pensando no critério hidrológico, né? Período de retorno, quantidade de água escoada, mas o terraço ele vai perdendo a sua capacidade. E então tem essa questão do rebaixamento da crista que acontece, e os solos de textura média aqui, eles não têm uma estabilidade muito boa, e além disso, chega a sedimento que vai se acumulando no canal, né? Nós também avaliamos esse sedimento que ficou depositado, e nesse período foi observado 5 quilos de solo para cada metro de comprimento de canal, tá? 5 quilos de solo por metro. Da onde que vem esse sedimento? Essa foi um questionamento nosso. Então, parte vem do próprio dique que é construído, né, o camalhão, que ele está meio instável, ele vai ali para o fundo do canal, mas também a gente observou visualmente o salpicamento dos sedimentos pela gota das chuvas. Foi comentado, né, ontem eu consegui acompanhar essa parte, o professor Bertol comentou, né, muito bem, que
embora não tenha escoamento, a gente pode ter esse salpicamento, esse arremesso por erosão pela gota. E nesse período de 2019 a 2021, nós tivemos ali dois eventos que gerou escoamento lá na sessão de monitoramento. Então, esse sedimento ele veio por arremesso, né? Porque o escoamento ele foi muito pouco nesse período. Se for fazer um cálculo, como nós temos 6 terraços e é 80 metros o comprimento do canal, dá 400 quilos por canal vezes 6 terraços, 2.400 quilos de sedimento no fundo do canal em 1 ano e meio. Tá? 2.400 quilos que veio parte do camalhão, parte da própria erosão pela gota da chuva. Tá? A partir de 2021, nós continuamos fazendo essas avaliações, né? Nós temos esses dados, ainda falta organizar melhor, mas deu para observar que ah, a seção do canal ela meio que estabilizou, ela praticamente não rebaixou muito mais, e a deposição de sedimentos ela também diminuiu um pouquinho. Bom, aqui são avaliações realizadas dentro das megaparcelas, né, a parte de atributos físicos, densidade do solo, né, amostragem, resistência à penetração, condutividade hidráulica saturada, velocidade de infiltração básica. Então, aqui tem os anéis concêntricos, tem o filtrômetro de Philip Dani, aqui o professor Eduardo avaliando, né? Então, aqui são algumas avaliações, resistência à penetração, né, cobertura do solo, tudo isso é feito aqui no laboratório processamento. E o importante é que a gente está avaliando isso temporalmente, né? Então a gente consegue avaliar, por exemplo, aqui a resistência ao longo do tempo, o que está acontecendo. Tem 3 avaliações, a gente identifica aqui quais camadas têm maior resistência, se está aumentando, se está diminuindo, né? Uma tendência de ter aumentado um pouquinho ao longo do tempo, né? Em função de lá no começo ter sido escarificado, esse solo vai se consolidando. Aqui a condutividade hidráulica saturada, vejam que ela partiu de um valor bem alto, lá na fase de implantação do experimento, aqui em 2022 que nós temos os dados, um valor médio aqui em torno de 40 milímetros por hora, né, que é 44 centímetros por hora, então nós temos essa tendência de redução, né? Então esses são alguns dados das megaparcelas. Agora, o estudo em microparcelas, né, que foi que a Graziella pediu para dar um pouco mais de enfoque, né, aqui na apresentação. Bom, nós temos essas megaparcelas instaladas, eu já comentei para vocês, né? E qual foi o objetivo das microparcelas? Como a gente fica um pouquinho engessado nas megaparcelas e ter variações de manejo, né? É o plantio direto padrão produtor e o plantio direto padrão produtor mais o terraço, no caso, né? Mais a prática mecânica. Então a gente tinha essa curiosidade, né, de verificar o efeito de variações de manejo e também a questão da escala. Então, em função também do tamanho da área, a possibilidade de implantar as parcelas, nós conseguimos instalar 4 tratamentos, um é sem cultivo, no caso é o solo sem cultivo, o SSC, solo sem cobertura e não cultivado, e os demais eles são cultivados em plantio direto, né? E aqui o objetivo era avaliar o efeito da diversificação de espécies vegetais, né, principalmente, mas também associado a um preparo do solo que muitas vezes o produtor faz. Então nós temos aqui o ROT, que é o plantio direto com rotação de culturas, né, que a gente optou por utilizar aqui plantas de cobertura no inverno, milho, trigo e soja, uma rotação aqui de 2 anos, né, que seria, na verdade, 2 sucessões, né, 2 sequências de sucessões de culturas. E aqui nós temos a sucessão, 2 sucessões, uma trigo e soja, plantio direto, e a outra é trigo e soja também, mas com um solo escarificado a cada 3 anos, né? Então são uma variação aqui da sucessão, mas com o preparo mecânico, né? Então esse era o objetivo, para avaliar esse efeito da diversificação com relação à parte de escoamento superficial, né, perda de solo, a gente também está avaliando as perdas de nutrientes. 4 tratamentos, 3 repetições, 12 parcelas experimentais. Às vezes o pessoal questiona, mas é tão pouco 12 parcelas,
né? É bastante, porque dá bastante mão de obra, né? Trabalhoso. O professor Bertol comentou ontem, né, com vocês como que funciona a parte da chuva simulada. Iniciamos em 2019 a implantação do experimento, ela foi conduzida até agosto de 2021, onde foi feito, no caso, o início das chuvas simuladas. Essas chuvas, elas foram feitas em três períodos distintos dentro de cada cultivo, pegando logo após a semeadura do cultivo, né, onde predomina mais o efeito da cobertura residual, pouco dossel vegetativo, um período mais avançado de desenvolvimento vegetativo, onde tem mais cobertura, e o período mais reprodutivo, né? Final do ciclo das espécies. Então, isso foi feito tanto no inverno quanto no verão. Tá? Aqui eu vou mostrar os dados referentes a quatro cultivos que foram avaliados de 2021 até 2023. Tá? Aqui nós temos o aparelho simulador de chuva do tipo empuxo, né? Fazendo a chuva já no período vegetativo, milho e a soja, no caso aqui a parcela com rotação de culturas, né? E aqui nós temos a parcela em sucessão. Tá? Aqui uma imagem vista de cima, né, com um drone, como que funciona o aparelho. Ele cobre duas parcelas do tipo Swanson lá, né? Duas parcelas ao mesmo tempo. A gente tem uma fonte de água próxima aqui, uma cisterna, e ela é conduzida por essa tubulação. Tem uma motobomba que conduz a água para realizar a chuva. Aqui nós temos uma chuva realizada na, no primeiro período dentro de um cultivo, no caso aqui, cultivo de inverno, 18 dias após a semeadura, aqui aos 66 dias, já no período vegetativo, período reprodutivo, final do ciclo. Nesse momento, todas as parcelas estavam com trigo, né, tanto a rotação quanto as sucessões. E aqui uma outra imagem da área experimental. A parcela padrão, né, 3,5 de largura por 11 metros de comprimento. Aqui uma parcela a descoberta, que a gente utiliza também além como um padrão de uma testemunha, pensando nas perdas máximas, ela também é utilizada para obtenção do fator erodibilidade do solo. Tá? Antes da chuva, após a chuva, vejam aqui, né? O sulcamento do solo ele ocorreu com uma rampa bem pequena aqui, né? Quando o solo é mantido descoberto e preparado. Aqui uma outra imagem da disposição das parcelas, já comentei anteriormente. Aqui uma outra imagem, né, da área, rotação e as sucessões ali. Nós optamos por trabalhar com chuvas variando de 120 a 150 milímetros de lâmina, que está lá dentro daquelas chuvas mais altas que foi mostrado para vocês anteriormente, as chuvas de um dia, né, que ocorrem lá, os valores mais altos, e as intensidades variando de 80 a 100 milímetros por hora. Aqui outra imagem do simulador operando. Nesse caso, tinha a sucessão com trigo e aqui era o consórcio de plantas de cobertura. No caso, aveia, ervilha forrageira e o nabo forrageiro. Aqui é o escoamento, né, que é direcionado. A microparcela também funciona como uma pequena bacia hidrográfica, uma escala pequena, né, mas dá para ver aqui o escoamento sem cobertura, né, a coloração, né, a turbidez, a rotação já dá para ver a água um pouquinho mais clarinha, comparativamente, por exemplo, aqui a sucessão e até mesmo a sucessão mais escarificação. Aqui é feito a coleta, né, os potes para analisar, né. Essas coletas são feitas da mesma forma que é feito nas megaparcelas, né? A cada 5 minutos é feita a amostragem. Aí esse material ele vai para o laboratório, é processado para identificar o quanto que tem de sedimento. Também é coletado amostras para análise de nutrientes, que ainda está saindo do forno essa análise, né? Tá, para ser defendido primeiro trabalho e dissertação com base nas perdas de nutrientes. Então a gente consegue determinar a vantagem do simulador, né? Controla a chuva, né? Consegue obter infiltração aparente, a velocidade de infiltração básica ou a taxa final de infiltração. São parâmetros hidrológicos importantes. Aqui é todo o procedimento de coleta, né? Que é feito o protocolo, né? Então a gente segue esse protocolo que é muito parecido com o que é feito nas megaparcelas. E, além disso, também são feitas avaliações físicas, químicas e biológicas do solo
Só tem um porém aqui, né? Essas avaliações elas não podem ser muito contínuas, porque as parcelas elas são pequenas, então a gente não pode, né? Ela tem que alterar minimamente e a gente faz em torno a cada 3, 4 anos essas coletas para verificar esses atributos. Aqui é o processamento das amostras e aqui seriam já alguns resultados, né? Esse dado é bem interessante. Foi avaliado a cobertura do solo por resíduos vegetais, né? Em cada uma, antecedendo cada uma daquelas chuvas simuladas. Como foram 3 chuvas por cultivo e 4 cultivos, totalizaram 12 avaliações, né? Aqui nós temos o solo sem cobertura, que é o pretinho aqui, ó, que a cobertura é zero, né? A parcela é mantida descoberta. A rotação de culturas está em vermelho, a sucessão de culturas em verde e a sucessão de culturas mais escarificação, né, o ESC, em amarelo. O que dá para observar aqui nesses dados, né? Vejam que a rotação de culturas ela proporciona uma cobertura pela palha mais estável ao longo do tempo, né? Então ela está um pouquinho mais baixa aqui, mas acima de 70%, né? Que a gente considera, assim, na prática, um valor mínimo aceitável, porque em torno de 70% de cobertura dá para controlar aproximadamente 90% da perda de solo por erosão, né? Então vejo que a cobertura ela foi muito mais estável na rotação e a sucessão, as sucessões, né, elas flutuam muito mais, né? Não é que a sucessão sempre vai ter baixa cobertura do solo, mas ela vai flutuar muito, né, em função do tipo do resíduo vegetal. Basicamente aqui, ó, no cultivo de inverno, predomina o resíduo do cultivo anterior, no caso de verão, que é a soja. E a soja, ela tem uma decomposição rápida e ela diminui muito rápido a cobertura do solo. Então, isso aconteceu nos 2 invernos, onde tinha, no caso, a palha da soja fazendo efeito. Já nos cultivos de verão, no caso da soja, né, que predominava o resíduo do trigo, vejam que a cobertura ela é mais alta, né? Porque o trigo, embora ele é uma peça que, quando mobilizado, ela incorpora fácil no solo, mas ela consegue persistir mais no tempo e teve coberturas mais altas, né? Então dá para visualizar a oscilação da cobertura do solo e olha o que acontece quando o solo é escarificado, né? A cobertura ela fica muito baixa, né? No caso aqui tem algumas avaliações que baixou, ficou menos de 10% do solo coberto com resíduos vegetais. Então, essa é uma informação importante que a gente conseguiu obter, né, avaliando a diversificação das espécies. Além disso, nós temos aqui as perdas de solo. Aqui são as perdas por evento, tá? Só para mostrar para vocês o que aconteceu. Mesmo esquema: descoberta, rotação em vermelho, sucessão em verde e a escarificação em amarelo. Aqui foi feita uma quebra de gráfico por causa da escala, tá? A descoberta é outra conversa, né? Outro patamar. Vejam que as perdas aqui variaram de próximo a 50 mil quilos por hectare, né? Até próximo a 200 mil quilos por hectare, né? Então ficou muito distante, disparelho, né? Das demais. E aqui a gente consegue observar a oscilação temporal das perdas de solo nas cultivadas, né? A rotação aqui, ela teve uma perda um pouquinho maior no primeira chuva, depois ela meio que estabilizou, essas perdas ficaram mais baixas. As sucessões, perdas bem mais altas, vejam aqui, ó, 3 mil quilos por hectare em um evento de chuva, na escarificada, né? Depois deu uma reduzida, porque ó, vai oscilando a cobertura do solo, né? E aqui deu uma aumentada na sucessão. Então aqui um efeito temporal da cobertura do solo, né? Basicamente, claro, tem o efeito também do escoamento aí na história. Aqui seriam as perdas brutas acumuladas, né, durante todos esses 4 cultivos. Vejam que a descoberta ela perdeu 1.377.000 quilos de solo por hectare, né? Considerando a densidade do solo próxima de 1, isso representa 13 centímetros de espessura do solo perdido nesse tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia. 13 centímetros, né, ou 130 milímetros. A rotação de culturas ela perdeu em torno de 900 quilos por hectare, a sucessão 5.400 e a escarificação 4.300. Vejam que as sucessões elas foram perdendo muito mais solo, né? Comparativamente à rotação.
Aqui no caso, 6 vezes menos, né? A rotação reduziu em relação à sucessão, em torno de 5 vezes menos em relação à escarificação. Perdas de carbono, isso aqui foi avaliado no sedimento, né? O sedimento foi coletado, avaliou o carbono, e também nós tivemos um efeito aqui, ó, a descoberta perdeu muito carbono, as sucessões perderam mais dentro das cultivadas e a rotação menos, né? Já em relação às perdas de água, vejam que o comportamento ele não segue a tendência das perdas de solo e elas assim não foram tão distintas entre si, né? Embora a escarificação tenha um valor aqui um pouquinho mais baixo no combo, né, no geral, mas elas não foram tão diferentes. No caso aqui, variou de 18 a 29% de toda a água precipitada e a descoberta 54%. Concentração média de sedimentos, que é aquilo que foi comentado no início hoje, né? Lá da Itaipu, aquele sedimento que pode chegar lá, né? E comprometer a, a usina. Vejam aqui, ó, o solo descoberto, esse solo tem a concentração média passou de 130 gramas de sedimento por litro de escoamento. Esse valor ele é muito alto, né? Ele praticamente 10% daquele pote, né, é sedimento, para ver como esse solo ele tem uma propensão a, quando está preparado, né, descoberto, a ter bastante erosão. A concentração de sedimentos na rotação média, né, 0,8 gramas por litro, a sucessão 3,6 e a escarificação 4,1. Dá uma diferença muito grande, né, nessa concentração média, comparando os manejos. Esse evento, aqui no caso, foi separado dois eventos mais específicos de chuva. Aqui na parte de cima, foi um evento de chuva simulada realizado com um solo seco, relativamente seco. E esse evento, o solo já estava úmido, porque ocorreram chuvas acumuladas nos dias anteriores. Veja que o comportamento do escoamento, representado aqui no tempo acumulado, né? O preto aqui é a rotação, desculpe, é a descoberta, né? O vermelho é a rotação, o verde é a sucessão e o amarelo é a rotação. Vejam que quando a gente trabalha com as chuvas intensas, vamos dizer assim, né? Chuvas mais extremas, os valores aqui entre as cultivadas, ele não diferiu tanto. Embora a gente possa ter um início do escoamento retardado aqui, talvez por causa das abstrações iniciais lá, proporcionadas pela maior quantidade de palha, né? Mas lá no final, né, com as chuvas maiores, os escoamentos eles não foram assim tão distintos entre os cultivados. Se for pensar nessa questão das abstrações, chuvas pequenas de baixo volume, pode ser que o efeito entre os manejos seja maior, né? Mas quando trabalha-se com as chuvas maiores, né, esse efeito pode não ser visualizado. Então veja que o escoamento aqui, ó, ele foi em torno de 8% nas cultivadas e 29% na descoberta, em média, né? Nesse evento de chuva com solo seco, enquanto que quando o solo estava úmido, o escoamento foi de 67% nas cultivadas, rotação e escarificação, e 75% na sucessão. E, inclusive, a descoberta teve um escoamento menor, né? Olhem só que curioso, mas foi o que aconteceu, foi o que observou-se. Então, tem um efeito muito grande da condição da umidade antecedente, né? Então, os diferentes manejos não controlam o escoamento em chuvas intensas, não controlam adequadamente combinadas com uma umidade antecedente do solo alta e chuvas intensas. Aqui nesses dois gráficos de cima a baixo da direita são as perdas de solo que aconteceram nesses eventos específicos, né? Mas vejam aqui a cobertura do solo, a rotação aqui mais alto, né? 73, 25 a escarificada, 55 a sucessão, e a rotação gerou menor perda de solo. Deu uma diferença em torno de 7 vezes da maior aqui cultivada, que foi a escarificada. Já no outro evento, com solo úmido, a sucessão teve maior perda de solo por erosão comparativamente às demais cultivadas, e a diferença da rotação para a que perdeu mais foi em torno de 5 vezes. Então, já é um valor para a gente ter uma ideia, né, da diferença, né? Em torno de 5 a 7 vezes aí a rotação ela pode diminuir a erosão, né, no caso a perda de solo, comparativamente ao manejo cultivado que proporcionou maiores perdas.
Com base nisso, nesses dados, né, que são preliminares, o plantio direto com rotação é o mais eficaz para reduzir a erosão hídrica, já que ele mantém de forma mais estável a cobertura do solo por resíduos, né? Mas a gente não pode afirmar a mesma coisa para o escoamento superficial, tá? Da eficiência dos diferentes manejos. Aqui nós temos um box plot dos coeficientes de escoamento que foram obtidos ao longo de cada teste de chuva simulada. Vejam aqui, ó, que tem um pouquinho de efeito aqui do manejo, pensando aqui, esse valor aqui é a mediana, que é 50% das observações, né? Embora ainda são, de certa maneira, meio que semelhantes esses valores, aqui a descoberta, ela gerou um maior coeficiente de escoamento, né? Mas os cultivados aqui, eles não se distanciaram tanto entre eles. Então, isso também é uma observação importante. O que seria esse ponto? É o valor menor, o valor maior observado. E aqui a frequência, 10% dos eventos, 25%. Aqui a mediana, que é 50% das observações, 75% e 90% das observações. Tá? Basicamente, aqui é o coeficiente de escoamento mediano, aqui ficou próximo a 0,2 ou 20%, versus aqui em torno de 55% a descoberta. Tá? Bom, mas aí vejam que já tem uma variabilidade grande do coeficiente de escoamento com chuva planizada, né? A altura lá, de intensidade, dá uma diferença muito grande. E qual que é a explicação principal para isso ter acontecido? Basicamente, a gente observou que é a umidade antecedente do solo, tá? Tanto é que a gente vai evoluir para tentar fazer correlações, porque a gente tem avaliações da umidade antecedente lá com TDR, que foi avaliado, mas também a chuva acumulada nos 5 dias anteriores, a precipitação natural, né? Então, aqui, ó, uma outra aplicação, a gente usou esses dados para obter um valor de curva número. Aqui é só um exemplo, lá, aqui, utilizado no método CN, né? A gente pegou o solo descoberto, né? Numa chuva que foi realizada quando o solo estava relativamente seco, que é a condição ANC1, que a gente chama, tá? Fazia dias que não chovia, chuva natural. Aqui nós temos a chuva acumulada no tempo, marcado em vermelho, a infiltração aparente no tempo, em cinza, e em preto aqui a diferença, né, que é o escoamento superficial. Então essa é uma vantagem de trabalhar também com o simulador, a gente consegue acelerar essas informações, né? Além disso, a gente consegue identificar qual que é o tempo do início do escoamento, porque está lá no campo avaliando, para calcular a abstração inicial, né? Quantos milímetros foi acumulado de chuva para começar o escoamento. E aqui a gente observou esse valor nesse evento específico, de abstração inicial, da infiltração total aparente e aqui o escoamento total. Tá? Então, derivando esses dados, a nossa curva número na condição de solo seco, ela foi de 64, o que deu um potencial máximo de retenção de água no solo do modelo de quase 143 milímetros, e comparando com as abstrações iniciais, esse valor ele ficou em torno de 0,05, ou seja, 5% do S de abstração inicial, né, que ficou um pouquinho distante lá do 0,2 lá que o método preconiza. E o coeficiente de escoamento dessa chuva foi 0,30, tá? Solo seco. Aí, corrigindo para a condição AMC2, que é o que tem lá nas tabelas de curva número, esse valor seria 81. E se fosse para a condição de solo úmido, 91,5. Estimando escoamento por essas curvas números, nós temos um coeficiente de escoamento de 0,58 para a condição AMC2 e 0,80 para a AMC3, para o solo úmido. Ou seja, o coeficiente ele variou de 0,30 para o solo seco, 0,58 para o solo, uma condição capacidade de campo, e 0,80 para o solo úmido. Aí, se a gente for voltar aqui, olhem só o valor do coeficiente de escoamento que a gente observou nas chuvas quando o solo estava úmido. Ele ficou próximo, né, do 0,8, né? O AMC2, uma condição média, 0,58, ele também está meio próximo aqui do valor da mediana do coeficiente de escoamento. E o valor mais baixo, que é o 0,30, o coeficiente de escoamento,
ele também bateu, né? Então foi só um exemplo, pegando só a descoberta, mas vejam que os dados obtidos por chuva simulada, que também podem ser utilizados nas megaparcelas, né? Na microbacia, a gente pode melhorar esses parâmetros dos modelos já existentes. Porque nos modelos, essas tabelas, elas foram obtidas lá nos Estados Unidos, né? Boa parte desses dados. E é uma caixa preta, ninguém sabe como que eles obtiveram, eles só publicaram os dados, né? O professor Gustavo Merten, que mora lá nos Estados Unidos, ele também, o pessoal questionou um tempo atrás, também não encontrou essas informações, né? A gente não sabe como que eles chegaram nesses valores. Então, a gente pode rever esses valores, né? Curva número, coeficiente de escoamento, com base nas informações realizadas nas diferentes escalas, né? Para melhorar os modelos já existentes, né? Então, essa é uma aplicação interessante, né, de conhecer o escoamento, a infiltração e as abstrações iniciais. Quase finalizando aqui, tá? Eu sei que passou do tempo. Aqui também dá para avaliar a infiltração aparente, porque a diferença entre a lâmina precipitada e o escoamento, né? A infiltração aparente a gente considera tudo que não escoou, né, infiltrou, embora a gente saiba que não é bem assim, mas por isso que é chamado desse termo. Então veja aqui, ó, que a infiltração aparente aqui ela também tem visualmente, numericamente, varia um pouquinho entre os manejos cultivados, mas não é tão grande esse efeito. Ele se distancia um pouquinho mais da descoberta apenas, né? Aqui foi uma chuva de inverno, aqui chuva de verão, tá? Comparando os tratamentos. Então, vejam aqui, ó, nesse tempo que nós avaliamos os de 4 cultivos, ainda não deu para observar muito efeito dos manejos para coeficiente de escoamento. A taxa de infiltração de água, no caso aqui, é a taxa final de infiltração, que é um parâmetro interessante de obter com um simulador de chuva, porque ele usa gotas, né, simulando uma condição mais próxima possível da chuva natural, diferente de outros métodos, né? E vejo aqui, esses dados eles são provenientes das últimas chuvas realizadas, onde já estava entrando no El Niño, porque as outras chuvas, quando o solo estava muito seco, né, a gente não pode associar essa taxa final de infiltração com a VIB, porque o solo demora muito para chegar nessa condição, né? Então aqui a gente considera que talvez aqui esteja mais próximo da VIB, porque esses eventos são avaliados com um solo já mais úmido. Vejam que valores aqui para esse latossolo, torno de, não variou muito entre os manejos, né? Em torno de 50 milímetros por hora, tem variações aqui pelo erro, né? Próximo a 50, rotação, sucessão, escarificação, e a descoberta um valor um pouquinho mais de 30. Tá? Se a gente fosse meio que classificar o grupo hidrológico de solo pela curva número e pelos esses dados de infiltração, a gente pode afirmar, sim, que o grupo hidrológico do solo da nossa região é um grupo bom, né? Por exemplo, um grupo A, né? Que tem uma boa capacidade, né, de infiltração de água no solo, tá? Então, de 50 milímetros por hora. Aqui também foi avaliado a condutividade hidráulica saturada e a resistência à penetração. Também tem que ter muito cuidado, porque a condutividade hidráulica é a transmissão da água considerando uma camada de solo, né? E ela tem uma boa relação com a infiltração lá na superfície, né? E geralmente está associado com a camada mais impeditiva. Então aqui nós avaliamos duas camadas, a superficial de 0 a 5 e uma camada de 5 a 20, aonde a resistência à penetração estava mais alta, né? Olha aqui os valores de resistência, embora não são valores assim ainda tão altos, né? Faixa de 2, né? Um pouquinho mais de 2.000 kPa, mas vejam que deu um efeito, né? A condutividade hidráulica saturada na subsuperfície ela foi muito mais baixa comparativamente com a superfície, né? Então, essa é uma condição que acomete as áreas de plantio direto. Aí, às vezes, tem que ter muito cuidado, né? Às vezes, o pessoal, por exemplo, usa lá o método do balanço de água no solo do Prusky, que entra com a VIB lá no modelo, né? E, às vezes, quando fazem a infiltração, tem que cuidar muito com essa questão da infiltração, ou quando avalia pela condutividade hidráulica saturada para tentar estimar essa VIB, né, tem que saber, tem que selecionar basicamente a camada mais impeditiva, que é onde vai ter uma relação um pouquinho melhor com a
VIB ou a taxa final de infiltração, né? Vejam que aqui os valores eles ficaram aqui mais ou menos entre 25 a 35 milímetros por hora a Cassatt na camada subsuperficial, que está mais ou menos relacionado com a taxa final aqui, né? Que foi observado pela chuva simulada, tá? Além disso, aqui as parcelas descobertas, né, quando a gente tem as perdas de solo provenientes da descoberta e conhecendo a erosividade da chuva aplicada, já que o simulador tem uma equação que estima essa erosividade, a gente consegue calcular a erodibilidade do solo, que é um parâmetro importante para os modelos, né, a USL no caso, né, que essa forma de obtenção pode ser acelerada com o simulador de chuva. Então, para esse solo que tem bastante areia, ó, 44% de areia, 14% de silt, né, embora seja um latossolo vermelho, né, distrófico, ele é muito suscetível à erosão quando mobilizado mecanicamente e mantido desprotegido pela ausência de cobertura. Está sendo feito o fracionamento da areia, inclusive essa semana, para diferentes tamanhos, desde a areia muito fina, fina, média, grossa, muito grossa, para melhorar um pouquinho esse valor aqui da areia, né? Mas só separação areia fina e grossa, pelo critério aqui da Sociedade Brasileira, esse solo tem mais ou menos próximo de 80% de areia fina, né? Então, isso também explica o valor de erodibilidade obtido através das parcelas descobertas, que é um valor de 0,023 megajoule perda de solo, né, megagrama por hectare, megajoule por hectare milímetro por hora, com um desvio padrão de 0,073. Considerando a média e o desvio padrão, e pela classificação do Manigel, né, essa erodibilidade ela fica no intervalo entre média a alta, né, para esse solo de estudo, tá? Então tem que ter muito cuidado às vezes, né? Latossolo, o pessoal acha que o latossolo tem uma baixa erodibilidade, mas depende muito das características, né, texturais, né, mineralógicas desses solos, né? Então, aqui é um achado aí, né, que obtido, né, através das parcelas descobertas. Como considerações finais, né, a Graziella tinha me sugerido tentar fazer algumas correlações entre as escalas. Mas assim, ó, ainda não é possível fazer isso, porque o nosso banco de dados ainda é muito pequeno. Nós temos poucas informações das megaparcelas e da microbacia. Nós já temos bastante informação das parcelas Wishmeyer, né? Então, nós temos poucos valores, nós precisamos de mais tempo para isso, tá? Para ver se a mudança de escala, o que que muda, né? O quanto que muda, se dá para modelar essa mudança, né? Se é parecido, se tem um fator de redução, se tem um fator de aumento, né? Isso a gente ainda não tem como afirmar, justamente por esse banco de dados muito pequeno, né? E a gente precisa de mais informações para alimentar, né? E não é um ano de El Niño, né? 3 anos sem chuva que nós vamos conseguir, né? O ideal aí é nós pegarmos períodos de retorno aí 10 a 15 anos de avaliação, pelo menos, né? Para ter informações mais confiáveis aí para poder sair alimentando os modelos para fazer essas recomendações. Bom, agradecimentos aqui ao grupo da rede de agropesquisa, né? Tem pessoal aqui, os técnicos, alunos, mestrandos, doutorandos, né, que é muito trabalhoso. Quem trabalha na rede sabe que é bastante oneroso, né, e a gente trabalhar com mais uma escala aqui também aumenta bastante. O serviço nas épocas do El Niño, o maior serviço era com simulador de chuva, né, e aqui a declividade ela é meio alta, né? Então é difícil empurrar o simulador, né? Embora ele seja mais leve. Para nós aqui exige em torno de 8 a 10 pessoas para conseguir realizar todas as avaliações de forma eficiente, né? Às vezes leva 2 dias para fazer, 3 dias, né? Começar de madrugada, às vezes termina de noite. Então exige muito trabalho, muita dedicação para isso, né? Não é para qualquer um. E agradecendo a Rede de Agropesquisa, a Secretaria do Estado, a Fundação de Araucária, ao Senar e ao EPG, tá? Então, da minha parte seria isso. Agradeço, né, a oportunidade de mostrar esses dados, né,
e fico aberto aí para perguntas e também peço desculpas aí pelo tempo, né, que extrapolou um pouco, tá certo? Então fica aberto aí. Fabrício, muito obrigado pela sua apresentação, pela, como eu te falei, disponibilidade, né, de estar aqui participando conosco. Eu peço a gentileza para você estender os nossos agradecimentos de Itaipu, de todo o grupo, todos os parceiros aqui presentes, para toda a sua equipe aí, para todos os professores, alunos, né? Como você falou, de fato um trabalho, não é para qualquer um trabalho árduo, né? Exige muita dedicação. Para a geração desses dados, existe um trabalho imenso de campo e de laboratório e de horas de cadeira, né, para tratar esses dados. Então, a gente agradece muito. Gostaria de registrar aqui, né, que, apesar do pequeno banco de dados, inclusive das megaparcelas, né, que é uma característica meio geral, né, de toda a rede, assim, pela riqueza, né, de informações, de interpretação, de tratamento dos dados que você conseguiu nos trazer, mesmo com esse banco de dados ainda reduzido. Isso mostra para a gente também o potencial, né, que nós temos do trabalho em diferentes escalas, né, a riqueza dos dados que vão ser gerados para as nossas condições. E obrigado também pela sua apresentação em relação aos dados dos simuladores de chuva. Acho não complementou assim de forma muito adequada e pertinente tudo que o professor Bertol nos trouxe ontem, né, e mostrando então as dificuldades, claro, né, e as potencialidades. Então acho que é uma questão que o grupo, né, pode estar discutindo e talvez com algumas visitas aí, inclusive, né, já solicitando aí a oportunidade para a gente, de repente, fazer alguma visita aí e discutir com mais calma, né, conhecer um pouco melhor o trabalho. O professor Bertol já nos tinha comentado, né, do seu trabalho aí com o simulador de chuva. Então, muito obrigado. Eu vou passar aqui, então fica aberto para perguntas. Apesar do adiantado da hora, eu acho que vale a pena, né, a gente abrir um pouquinho para perguntas. O professor Bertol pediu. Então, fica aberto aí para perguntas e depois a gente sai para o coffee break. Bem rapidinho aqui. Bom, inicialmente, Fabrício, bom dia. Queria te parabenizar, então, pela apresentação, né, e te dizer que a gente não estava enganado lá quando te considerava uma das mais brilhantes crias da nossa UDESC lá. Eu vejo que você está num ambiente fértil aí, você vai realmente longe nesse trabalho aí nessa nossa luta aí de conservação de solo e água. Eu só queria salientar então a clareza dos dados aí que o Fabrício conseguiu nas 3 escalas, né? Eu ontem não quis me aprofundar nisso porque eu sabia que ele ia apresentar hoje. E só reforçar, né, a ideia que nós temos e sempre tivemos, e os próprios americanos já tinham isso quando desenvolveram o simulador Swanson, e que já tinham trabalhado também com megaparcelas e microbacias, reforçar a ideia de que essas escalas todas, elas geram dados complementares, nenhum substitui o outro. Uma ou outra escala, evidentemente, pode produzir alguns dados com maior eficácia e muito mais rapidez do que outros, e outros, apesar de serem mais lentos, podem ser até dados melhores do que a escala de microparcela ou de parcela de 1,5. Então, é para salientar exatamente isso, né, de que quando os americanos desenvolveram esse simulador de braços rotativos, eles já sabiam, né, que tinha essa possibilidade de avançar rapidamente na obtenção de dados que eles precisavam para lançar o modelo, né, na época o modelo USLE. E eu acho que a gente pode procurar isso, pode seguir esse caminho com muita tranquilidade, sem nenhum melindre a ninguém, né. Os trabalhos que estão em andamento na escala de bacia e de macroparcela são fundamentais, como também é fundamental a complementação de alguns parâmetros hidrológicos, sedimentológicos, obtidos com qualidade, com segurança, por meio do simulador de chuva. De maneira que eu acho que a gente pode ficar tranquilo. Eu notei aí, nesses 2 dias que eu estou aqui, eu notei assim, que tem uma certa discussão sobre essa questão, né? Talvez uma certa desconfiança, né, em relação à questão do simulador de chuva.
e eu acho que não precisa ter isso, né? Eu posso garantir que nós temos realmente segurança na obtenção dos dados que são possíveis. O Fabrício mostrou muito bem. Eu notei ali que o coeficiente de escoamento obtido, por exemplo, com o simulador de chuva, ele está muito mais próximo daquilo que eu acho que é real na condição de vertente ou condição de encosta. Aqueles dados lá da microbacia, das macroparcelas, ainda são muito insuficientes, porque ainda não ocorreram eventos tão extremos quanto os necessários para obter essas informações, e por isso aqueles valores de coeficiente de escoamento são muito baixos. Estão ainda bem abaixo do que eu acho que eles deverão apresentar no futuro, num período de retorno maior, no mínimo, aí, como o Fabrício falou, no mínimo 10 anos, o ideal seria mais de 15 anos, né, para vencer realmente um ciclo hidrológico que compense essas variações climáticas que são tão intensas e mais frequentes atualmente. Muito obrigado. Nós temos mais avaliações aqui, a gente não comentou tudo, né, mas tem avaliações desde produtividade nas diferentes escalas, né. O professor Eduardo está trabalhando bastante com a hidrologia de superfície, né, para tentar coeficiente de Manning, velocidade de escoamento, número de Reynolds, né, essas questões, né, relacionadas mais a mecanismos do escoamento, né, então a gente tem mais avaliações, né, então, mas como hoje o foco era mais a parte de escoamento, né, e erosão, para comparar as escalas, né, senão a gente ia tomar muito tempo. Bom dia, Fabrício Graziella, aqui do IDR. Parabéns pela sua palestra. A gente já conhecia boa parte dos seus dados, né, mas é sempre bom revê-los. E aí, um dado seu me chamou a atenção quando você, nas microparcelas, você avaliou as perdas de solo e água. E, claro, né, como era de se esperar, quando se faz rotação de cultura, a perda de solo ela é menor do que na sucessão e na escarificação. Porém, quando você foi avaliar a perda de água, a gente verificou que a rotação ela teve mais perda de água, inclusive, do que a sucessão. Vocês têm aí alguma hipótese para esse resultado? Tá. Assim, estatisticamente falando, não é diferente aqueles valores, tá? Porque a gente já tratou isso, mas se a gente fosse considerar valores absolutos, né? No começo e até esse final do quarto cultivo, a rotação estava gerando escoamento um pouquinho maior, né, do que as demais, e a escarificação estava gerando escoamento um pouquinho menor do que as outras, né? Então, se a gente fosse pegar assim, a rotação estava um pouquinho mais alto e a escarificação um pouquinho mais baixo. Aí tem mais 2 cultivos que nós avaliamos, que não foram apresentados, porque eles estão sendo tabulados, e esse comportamento ele já não está mais acontecendo. Tá? A gente está observando a rotação com valores ligeiramente mais baixos de escoamento em relação à sucessão e à escarificação. Tá? Quais seriam as hipóteses? A gente já comentou, já discutiu um pouquinho isso, né? Uma das suposições é que as parcelas elas são mecanizadas, né? A gente semeia e tudo elas, né? E aonde tem mais palha na rotação, às vezes o disco lá da semeadora, ele não consegue mobilizar o solo da mesma maneira que com a sucessão que tem menos palha. Aí a mobilização na linha de semeadura ela é um pouquinho menor. Isso acaba dificultando um pouquinho a infiltração de água na rotação. Por que que a gente chega nessa hipótese, né? Porque eu já trabalhei na minha tese de doutorado com diferentes resíduos para simular comprimento crítico de declive, né? O professor Bertol mostrou esses dados, né? E aconteceu a mesma coisa, né? Onde tinha palha de milho em bastante quantidade, a atuação da semeadora ela foi um pouquinho menor, imobilizou um pouquinho menos e deu menos condição para a água infiltrar. No entanto, ao longo do tempo, a nossa hipótese é que a rotação ela está melhorando alguns atributos do solo. Até não foram mostrados os atributos, né? Os físicos eles mudaram muito pouco no final do quarto cultivo, mas os biológicos eles já estavam mostrando efeito, né? Por exemplo, carbono da biomassa microbiana, glomalina, indicadores biológicos já estavam muito superiores, inclusive às 2 sucessões. Então a gente supõe, né, que essa melhoria nos atributos do solo tá invertendo esse efeito, né? E até o estoque de carbono está um pouquinho maior na rotação,
E então a gente pressupõe que é isso. Só que assim, o período é muito curto ainda de avaliação. Foi só um ciclo de rotação, né? Foram 2 anos, a gente precisa de mais tempo, né? A gente até tinha a intenção lá no início de trabalhar com fluxo extra para avaliar comprimento crítico de declive, mas a gente vai detonar as parcelas. Então a gente vai conduzir por mais anos, né? As rotações, talvez mude um pouquinho elas, né? Mas a gente quer ver esse efeito a médio e longo prazo. A gente tem só um efeito de curto prazo. E aí talvez lá no final a gente trabalhe com essa questão dos comprimentos. Tá? Parabéns pela apresentação. A minha pergunta é como foi obtido o coeficiente de escoamento? Se foi a razão entre a chuva e o escoamento total, né, durante aquela chuva, ou se foi a razão entre a intensidade da chuva e a taxa de escoamento quando a taxa de infiltração estava estável. Porque se considerar considerar o escoamento na TIB, talvez isso reduza o efeito da umidade antecedente e, consequentemente, também reduza a variabilidade dos dados, né? Esses dados apresentados, eles se referem ao coeficiente de escoamento obtido pela razão, né, entre o escoamento em milímetros a lâmina pela lâmina precipitada, tá? Esse coeficiente de escoamento, ele pode ser utilizado, por exemplo, lá no método tradicional para estimar a lâmina de escoamento, né, que a gente pega uma chuva de projeto lá em milímetros e multiplica pelo coeficiente de escoamento. Mas também é possível calcular o coeficiente de escoamento lá na vazão de pico, né? Que é a diferença entre a taxa máxima de escoamento pela intensidade de precipitação. Isso a gente também vai fazer. E esses valores eles vão ser mais altos, né? Porque essa diferença ela vai ser, que nem você comentou, né? Não vai incluir o efeito da umidade antecedente. Aí, nesse caso, esse coeficiente de escoamento, obtido por essa razão das taxas, ele seria mais recomendado para a estimativa de vazão de pico, né? Não a lâmina total escoada. Então, os coeficientes eles são obtidos de maneira diferente porque as aplicações deles são diferentes, né? Embora lá as tabelas da USDA, a gente não sabe como que eles obtiveram aqueles coeficientes, se foi pelo, né, não está claro, né? Aí o pessoal usa aqueles coeficientes para estimar tanto a lâmina escoada quanto a vazão de pico, usar a mesma tabela, né? Mas na verdade os coeficientes eles são diferentes, né? Isso a gente tem que levar em consideração também na modelagem. Mas isso é fácil de calcular, né? Mas esses coeficientes eles vão ser bem mais altos, tá? Ninguém mais? Perguntas? Então, Fabrício, mais uma vez, então a gente agradece muito aí a sua participação, a sua apresentação. E como não temos aqui mais perguntas, então a gente estaria agora encerrando, né, saindo para o coffee break, e depois a gente vai fazer a visita de campo ali na bacia de Cambé. Não, perfeito.